Perdoar é esquecer? Se você já pensou assim ou ainda pensa, assista essa live que estou começando agora, porque até o final você vai ter uma outra visão sobre isso que pode lhe ajudar muito. Ajudar no quê? A ter uma vida mais feliz e próspera, como é o nosso objetivo aqui no Unicer Instituto. Para quem não me conhece, eu sou Giane, psicóloga, cofundadora do Unicer, além de sexóloga e terapeuta de casal e de família há 25 anos. E esse tema do perdão, ele sempre acompanha a minha vida como terapeuta, minha vida como pessoa também, mas como terapeuta é um tema que sempre fez parte e fará parte das relações humanas quando a gente se sente ofendido por situações que nos causam dor, que nos causam sofrimento, que houve uma traição, que houve um engano e situações desse gênero. Então, qual era o pensamento que eu mesmo tinha quando eu me formei? Que se alguém tinha perdoado verdadeiramente, a pessoa tinha esquecido da ofensa. Também eu pensava que se a pessoa perdoasse, ela estaria aceitando que a ofensa se repetisse. Então, acabava que, por sorte, eu na minha vida pessoal não tive nenhuma situação em que eu pudesse ou precisasse testar se realmente eu conseguiria esquecer ou não essa situação, se isso tornaria a minha relação melhor ou pior, se isso tornaria pesada a minha relação com alguém. Mas, com mais de 5 mil clientes atendidos, eu aprendi que muitas vezes as pessoas não perdoam por causa dessa confusão, em que perdoar parece que autoriza a outra pessoa a te ofender novamente. Isso não é verdade. Perdoar é sobre um ato específico que aconteceu, que não acontece mais e que você perdoa sobre esse ato, né? Então é nesse sentido que eu escolho, e aí que eu vou explicar melhor para vocês nessa live, eu escolho ou não perdoar alguém, ok? Segunda questão, por que não é esquecer? Veja bem, eu fiz um negócio com alguém e essa pessoa me logrou. E eu tive um prejuízo com isso. E eu escolho perdoar, que até o final da live eu vou falar para vocês um exercício que a gente trabalha em terapia no perdão, né? E que a pessoa até eu pensava assim, não, mas eu fui enganada ali e agora eu vou fazer um negócio com uma outra pessoa e como eu perdoei, eu esqueci que eu fui enganada. É um engano isso. Por quê? Eu preciso me lembrar que eu fui enganada para que eu tome precauções, né? Que eu me cuide, que eu enxergue, que eu faça um contrato mais claro para não ser enganada novamente. Então, essas são as primeiras duas mentiras que se conta sobre o perdão. Que perdoar é esquecer, na verdade, perdoar é lembrar e não doer, e perdoar é aceitar que a ofensa se repita. Não, perdoar não é aceitar que a ofensa se repita. Com essas duas clarezas, então, a gente pode fazer o questionamento em que relações cabe o perdão. Porque veja bem, quando nós estamos na categoria de filhos e somos filhos de alguém e nos queixamos de algo que nossos pais nos fizeram, e eu já ouvi de muitos pacientes, mas eu já perdoei meu pai porque fez tal coisa, ou eu já perdoei minha mãe sobre, né, sobre tal atitude. Isso também é mais um engano. Por quê? Porque na hierarquia familiar, nós somos pequenos, eles são grandes. Segundo, a vida deles existia antes da nossa existência. Os pais não precisam dos filhos, somos nós filhos que precisamos dos pais. Terceiro, eles são humanos e é óbvio que eles vão errar, é óbvio que vão acontecer atitudes deles que vão nos causar sofrimento. Mas eu achar que eu estou acima dos meus pais numa categoria de perdoá-los me torna muito arrogante. E essa é uma das posturas que atrapalha a questão do perdão. Porque na teoria sistêmica eu só posso perdoar em grupo de iguais. Então, entre irmãos, que são grupos de iguais, né? Mesma categoria de status, de poder, de importância e tal. Então, irmãos, sócios, cônjuges, parceiros afetivos, tudo isso me coloca numa condição
de perdoar ou não. Quem está acima de mim, não cabe a mim perdoar. E quem está abaixo de mim, também não cabe a mim perdoar, porque é preciso que eu me auto-perdoe sobre atitudes que eu penso que errei, que magoei e tal, e eu faço essa avaliação, não em relação a ser perdoado por alguém, mas sim me perdoar, que também é uma coisa que eu vou falar melhor até o final. Então veja bem, esclarecido que perdoar não é esquecer, perdoar não é aceitar que a ofensa se repita, perdoar é, antes de mais nada, uma escolha. Uma escolha que só depende de mim se eu realmente entender os benefícios que o perdão vai me trazer. Então, quais são os benefícios de perdoar? É a pessoa que me ofendeu que será beneficiada? Eu preciso falar para a pessoa que eu estou a perdoando? Não. O beneficiado, a beneficiada sou eu. Por quê? Porque já se sabe pela neuropsicologia que sentimentos como a raiva, como a tristeza, a mágoa o que é? Tristeza e raiva guardados viram mágoas. As mágoas são uma das maiores causas de adoecimento físico e emocional e de relacionamento das pessoas. Porque a mágoa afasta, a mágoa pesa, a mágoa a mágoa gera sentimentos de vingança, porque, né, me ofendeu, então eu vou te ofender também. Entra em brigas de poder inconsciente. Então, tudo isso acaba atrapalhando as relações, a vida, tornando a vida muito mais infeliz, muito mais pesada. Entender? Então, esses são alguns dos principais benefícios que vale a pena perdoar. Mas antes de falar como se pode perdoar, porque há um exercício para isso, a questão que eu gostaria que você pensasse é: será que a dor que eu tenho em relação a uma determinada pessoa, a uma ofensa que eu senti, ela é realmente minha? Porque às vezes nós carregamos dores que não são nossas, ofensas que não foram diretamente a nós. O que na terapia nós chamamos de lealdades, lealdades invisíveis. Quais são as lealdades invisíveis mais comuns que nós, filhas, cometemos? Ao saber que, por exemplo, uma mãe foi muito maltratada pela sua mãe, né, minha avó no caso, ou que teve um pai alcoolista que judiou muito da minha mãe, né, que fez ela, junto com a mãe dela, correr para o mato, não dava dinheiro, desprezava, qualquer dessas atitudes, né, que magoam as pessoas. Eu, ao saber disso, a minha mãe pode ter me contado, alguém pode me contar, alguém da minha família, eu vou provavelmente sentir algo, uma raiva, uma tristeza, vou me sentir ofendida por esse avô, por essa avó, nos exemplos que eu citei acima. Na verdade, não por uma dor que eles causaram a mim, mas uma dor que eles causaram a alguém que eu amo. Então, essas lealdades todos nós temos, todos nós carregamos, mas elas só podem ser mais leves e não carregadas quando eu tomo consciência delas, quando eu percebo quais são as lealdades invisíveis, ou seja, quando eu torno visível algo que é invisível, quando eu torno consciente algo que é inconsciente. No nosso quadro, é tornar o que está do lado de fora, entender o que está do lado de dentro. É assim que a gente pode simplesmente trabalhar as questões do perdão e das ofensas, mas de preferência somente as ofensas que foram direcionadas a nós. E com um grupo de iguais, como eu falei, né, hierarquicamente falando aí no começo, ok? Anteriormente. E olha só, eu fui num congresso no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, em que o Dr. Moisés Grossman, psiquiatra, terapeuta de família do Rio, meu professor da formação de terapia familiar breve, ele promoveu um congresso chamado A Arte de Perdoar, no lançamento do seu livro com o mesmo nome. E veio terapeutas do mundo inteiro, vieram, e um dos terapeutas americanos foi o que esclareceu para mim
esses dois equívocos sobre o que não é perdoar, que eu falei no início, e ele falou que havia um exercício, sim, psicologicamente falando, em que esse exercício promovia a sensação de leveza, de bem-estar, de alegria e de cicatrização, porque veja bem, assim como um corte físico promove uma dor física e eu olho ali, eu vejo que o corte está aberto e qualquer coisa que bate em cima dói, assim são as nossas dores emocionais, assim são as nossas dores não perdoadas. Qualquer coisa que bate em cima, que lembra um pouco, que parece aquela rejeição que eu senti, vai doer muito. Então, perdoar é como se essa cicatriz, eu sei do que me machucou, eu sei quem machucou, mas ela cicatrizou, seja porque eu suturei, né, fiz os pontinhos e fechei ela, seja porque ela cicatrizou sozinha. Então ela acaba formando até aquela camada mais grossinha assim, de mais resistência. Assim são as nossas emoções também, quando a gente atinge o perdão através do exercício do perdão. Então, falando que não é perdoar, falando sobre os benefícios de se perdoar, falei já dos benefícios de quem se pode perdoar, que é somente para grupos de iguais. Agora eu vou entregar esta pérola para vocês. Se chama Exercício do Perdão. Quem é nossa aluna aqui no Unicer, aluna pessoalmente, né, em cursos ao vivo, que eu já fiz mais de 20 turmas de mulheres cooperativistas, sempre me escutaram falar, sempre prescrevi para os pacientes também esse exercício chamado Exercício do Perdão. São 3 frases que você vai dizer iniciando da boca para fora, como a gente diz, fala-se, mas não se sente, mas o ato de falar e repetir, chega um momento que o teu sistema neurológico libera a emoção do perdão, libera a leveza, cicatriza a ferida. São elas, anote aí. Eu quero perdoar, eu vou perdoar e eu estou perdoando. Se na primeira frase eu quero perdoar aparecer uma vozinha dizendo não quero, para o exercício, espera um tempinho, seja horas ou dias, e tenta novamente. Eu quero perdoar. Não apareceu mais a voz não quero, você pode seguir as outras 2 frases. Então, eu vou perdoar e eu estou perdoando. Essa repetição de frases, como se fosse um mantra da meditação, né, da PNL, toda vez que você vai repetindo, 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 o cérebro não diferencia verdade de mentira e não aciona ainda a parte do sistema límbico que causa essas emoções de leveza, de superação e de cicatrização, como eu falei. Então, de tanta repetição, chega um momento em que, sim, você vai sentir, é como se fosse não dói mais. Eu lembro e não dói mais. Pronto, eu perdoei aquela situação. E o auto-perdão, que eu também considero tão importante quanto o perdão, né, o perdão aos outros, o auto-perdão acontece da mesma forma. Só que daí eu vou usar o pronome pessoal, me. Eu quero me perdoar, eu vou me perdoar e eu estou me perdoando. Dessa forma, você vai conseguir também, variando o tempo, o tamanho da ofensa, né, que você sentiu, o tamanho da culpa que você sentiu, é o tempo que vai demorar para você alcançar o perdão, mas na hora que ele acontecer, você vai saber. E isso também, para finalizar, eu quero falar que o tempo que vai demorar para você perdoar ou se perdoar vai depender do contexto em que essa situação aconteceu, a idade que você tinha quando isso aconteceu, que representava essa pessoa na sua vida, o tamanho da ofensa também. Então, tudo isso vai variar o tempo e além do tempo que você dedica para repetir o exercício, além da sua personalidade, pessoas mais rígidas, pessoas mais machucadas, geralmente a casca fica mais grossa e aí a pessoa demora mais para atingir o perdão. Mas não importa o tempo,
O que você deve pensar é que isso vai te beneficiar imensamente. Então, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, compartilhe com seus amigos, suas amigas, siga o nosso perfil, siga nosso canal no YouTube e no Instagram, que todos os dias nós postamos conteúdos através dos reels, dos stories, das lives, conteúdos como este, para te ajudar a ter esta vida mais feliz e próspera, como é o nosso desejo meu e da Maritânia. Um beijo e até a próxima!